Você já parou para pensar? Você já parou algum momento para pensar de quem é a culpa? De quem é a culpa por esse estado de coisas? Você já parou para pensar? 80% da população são de pessoas trabalhadoras, são de cristãos, né? De homens honestos. E por que esse estado de coisas? Você já parou para pensar? Sabe, eu sou muito crítico. Eu tenho uma crítica muito forte a respeito das causas da criminalidade, das causas do mal. Ultimamente eu tenho chegado a uma conclusão. Você, honesto, digno e decente, é a causa do mal. Você é a causa do estado caótico, onde o trabalhador sai e não sabe se volta, onde a criminalidade, onde os bandidos tomam as rédeas, onde os bandidos tomam o governo, onde existe um governo paralelo. Mas como? Se 80% a 90% da população são de pessoas honestas, 80% a 90% dos policiais são honestos, 80% a 90% dos proletariados, dos trabalhadores são honestos. Como? Mas como? Como nós não estamos mais podendo sair às ruas? Eu te pergunto, como? Se a maioria da população é honesta, a maioria da população é digna e a maioria da população é decente, cumpridora das leis, cumpridora das suas obrigações. Uma coisa eu tenho a te dizer, meu amigo. Mude totalmente o seu paradigma. Mude totalmente o conceito que você tem a respeito da causa do mal. Uma coisa eu tenho para te dizer. Você, e só você, é o responsável. O responsável pela criminalidade, o responsável pelo mal, não é o bandido, não é o indivíduo que sai às ruas para matar. É você que tolera. Quantas escolas tem na sua rua? Quantas? Agora eu te pergunto, quantas igrejas tem na sua rua? Igrejas que toleram, igrejas que permitem, igrejas que seguem o cristianismo, né? Que diz para perdoar o inimigo, para perdoar 70 vezes 7, para perdoar o bandido, para dar a segunda chance. Segunda chance que a vítima da sociedade não tem. Você e só você é responsável por esse estado de coisas. Quando você olha no noticiário, o que o noticiário, principalmente vespertino, né? O noticiário que passa durante o dia, o que é que o noticiário passa para você? Cidadão de bem morto? Cidadão de bem executado? De quem você acha que é a culpa? Apenas 10% ou 20% da população são de criminosos, 80% são de pessoas honestas. E esses 80% estão alimentando o crime. Você aceita o Temer? Esse vagabundo safado que não foi eleito pelo povo, um oportunista, e você aceita. Você aceita esse imbecilóide, retardado, ladrão, safado. Você aceita esse porco como seu presidente? Você aceita as reformas que esse ignóbil está fazendo em poucos meses? Uma reforma de previdência para simplesmente atribuir ao trabalhador um pagamento por toda essa roubalheira que vem sendo feita. Ninguém fala nisso, não é? O trabalhador é que tem que pagar o pato e você aceita, você é trabalhador. Você é a causa. Você que vai à igreja, você que aceita perdão ao inimigo, você que aceita perdão ao estuprador, você que aceita perdão ao assassino psicopata, ao cara que torturou, matou, estuprou, esquartejou. Você cristão, você cidadão de bem,
você religioso, você homem de bem, você aceita. Você aceita que esse indivíduo tem uma segunda chance. E você não tem. E a vítima não tem. Goleiro Bruno, exemplo. Goleiro Bruno, né? Esquartejou a esposa, sumiu com o corpo, ninguém sabe onde está. E você aceita, você aceita. Você acha que ele tem que ter segunda chance, você acha que ele tem direito a jogar de novo. Você é a causa. Richthofen, aquela praga, aquele demônio, tá lá na cadeia fazendo faculdade, estudando. Todo mundo já esqueceu de Guilherme de Pádua, um porco assassino, monstro. Você aceita, você autoriza, porque você, 80% da população, o povo, são vocês que fazem as leis. São vocês que autorizam porcos como Temer estarem no poder. São vocês que autorizam porcos estarem no poder. Nas próximas eleições, nada vai mudar. Vocês têm quase Aécio Neves, um porco. Qualquer um conhece a história de Aécio Neves, sabe que é um porco. Quase foi presidente. Dilma Rousseff, PT. Mas o PT, vocês demonizam o PT como se o PT fosse algo assombroso. Não. PMDB, PT, seja lá o que for, são monstros. Monstros. E você autoriza. Você autoriza. Você é a causa. Entenda. Entenda o que é a causa do mal. A causa do mal é a tolerância. Se 80% a 90% da população são de homens de bem, se 80% a 90% dos policiais são de homens de bem, a sociedade tinha que ser um paraíso. Mas não é isso que acontece. O que nós vemos é policiais sendo indiciados, policiais sendo culpados por bala perdida, policiais sendo culpados de corrupção. E bandidos menores, vocês chamam de menores, 14, 15, 16 anos, vocês chamam de menores, bandidos, assassinos, psicopatas, vocês passam a mão na cabeça. Vocês que eu falo, 80 a 90% da população, religiosos, crentes, vocês estão tolerando, vocês estão fazendo vítimas dia a dia. Dia a dia. Está na hora de uma mudança. Está na hora de um pensamento diferenciado. Mas, infelizmente, 80% a 90% da população é uma força muito grande. 20% de coerente, 10% de coerente, impossível. 80% de acéfalos, de tolerantes, de cristãos. 80% a 90% da população brasileira, da sociedade brasileira, é feita de algum tipo de cristão, de várias denominações. Vocês são contra o controle de natalidade. Vocês. Hoje, um indivíduo, para poder dirigir um carro, ele tem que passar por uma avaliação psicológica, uma avaliação física, né? Questão de ser apto ou não para dirigir. Ele tem que pagar cerca de R$1.000 a R$1.200, R$1.500 para poder sair dirigindo um carro. E ainda tem que comprar o carro. Mendigo, bandido, safado, até mesmo presidiário. Pode ter quantos filhos quiser. Presidiário tem direito à visita íntima. Se alguém matou, estuprou uma criança de 5 anos, torturou, matou um pai de família, uma criança inocente, um trabalhador, vai ter direito à visita íntima, banho de sol, e não vai ser obrigado a trabalhar. Não pode ser obrigado a trabalhar para pagar a própria pena, os próprios gastos. Quem é que paga? Você, idiota. 80% de cristãos, 80% de acéfalos, 80%, 90% da sociedade são de seres emocionais retardados, que não usam raciocínio, que não usam ciência, que não usam bom senso. Você é a causa. Esqueça do bandido. O bandido é minoria. A favela é minoria. Quem manda na sociedade é 80, 90% da população. 80, 90% da população são feitos de pessoas cristãs, tolerantes, que querem ajudar bandidos. Essa é a realidade que eu estou falando para você. Uma pessoa, 2 pessoas que ouçam o que eu estou falando, 1 ou 2 ou 3 pessoas que ouçam o que eu estou falando, que passem para os seus filhos,
que tem uma mudança de consciência e tem uma autocrítica, eu estarei feliz. Mas entenda, você, maioria, você que viu uma pessoa morrer na televisão e no domingo tá preocupado com o jogo do Flamengo, você é o responsável. Você vai votar nas próximas eleições pensando em alguém que vai te dar vantagem. Você não está pensando na coletividade, você não está pensando no bem comum, você não está pensando no bem dos seus filhos, você está pensando no seu rabo. Então, da próxima vez, pense, raciocine, porque a mudança é individual. A sociedade está corrompida, o sistema está corrompido. Vai aqui apenas uma mensagem de um anônimo, apenas uma mensagem de que é uma mudança de paradigma que tem que ser estabelecida na sociedade. E você que faz parte da maioria, você que sai na rua e não sabe se vai voltar, você que manda sua filha na padaria comprar um pão, não sabe se ela vai voltar, e se o corpinho dela não vai aparecer num buraco, e esse filho da puta que fizer isso, simplesmente vai ter todas as garantias legais. Você é o culpado. Pense nisso.